Meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Começando por aqui, feliz com a sua presença até aqui. Mais um vídeo, mais uma leitura juntos, partilhando da palavra de Deus. E hoje vamos continuar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Esse livro rico, maravilhoso, que tem me ensinado tanto. Irmãos, é maravilhoso a gente conhecer um pouco mais do Senhor todos os dias. E a palavra de Deus, ela se renova, porque eu já tinha lido esses livros várias vezes antes e não conseguia ver, eu não conseguia antes ter a revelação que eu tenho agora. É uma questão de revelação. Antes o Senhor estava me revelando outros livros e agora é esse, de forma sobrenatural. E eu estou apaixonada. Quão rico é este livro. Espero que você esteja gostando. Espero que esteja também trazendo uma revelação ao seu coração. Este livro tão maravilhoso, essa carta tão preciosa do apóstolo Paulo. Amém? E bora para o nosso vídeo de hoje. Espero que você esteja gostando por aí, junto comigo, lendo esse livro. Amém? Então abra sua Bíblia. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, em nome de Jesus. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, o nosso amado Espírito Santo, aquele que tem nos ajudado a chegar até aqui, porque sem ele nada poderemos fazer. Amém? Feche seus olhos para que a gente possa orar ao nosso amigo Espírito Santo. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na sua presença, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Quero colocar diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Quero pedir, amado Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, nos abrir a mente e coração para entendermos e compreendermos a sua palavra. Faça-nos, Senhor, discernir aquilo que estamos lendo, que a sua palavra seja revelada a nós de forma sobrenatural. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos ensina todas as coisas neste momento, nos faz entender a tua palavra, compreender a tua palavra de forma sobrenatural, em nome de Jesus, e que ela seja gravada, atada do nosso coração e dê frutos na nossa vida. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero também deixar claro algo aqui antes de começarmos, que vocês já sabem que eu moro numa fazenda, estão querendo cortar a grama aqui atrás da minha casa, talvez vai começar um barulho agorinha, não sei, mas já tô te avisando logo para que você tenha paciência, preste atenção à minha voz e não no barulho, para que a gente possa estar fazendo essa leitura de hoje, amém? Então bora para a leitura de hoje em nome de Jesus, que tem como título Os Últimos Dias. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, que significa mesquinhos, que amam muito ao dinheiro, presunçosos, que significa altivos, soberbos, que fica se autoelogiando. Esses são os presunçosos. Orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Eu tenho certeza que enquanto a gente estava lendo esse versículo, você estava lembrando de algumas pessoas. É o que nós vemos nesses dias. Homens que amam mais a si do que os outros. Nós temos vivido tempos terríveis, meus irmãos. Terríveis, como aqui mesmo fala, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. E é o que nós estamos vivendo. Tempo onde homens amam mais a si próprio do que aos outros. Que está levando aos homens a ter um egoísmo tão exagerado. É um amor próprio, como eles dizem, tão absurdo que os leva a se tornarem maus, se preocupam somente com si próprio e não com os outros, pregam e falam de um amor que eles mesmos não proferem, não vivem. Então, meus irmãos, é muito fácil falar do amor, mas não viver, e é isso que nós temos vivido nos dias de hoje, visto homens que têm incorporado características diabólicas, tem incorporado características de uma autopreservação exagerada, tão diabólica, que se preocupam só com si próprio e não se preocupam com o próximo. E ele pensa o quê? Antes ele do que eu, antes dele sofrer do que eu. Então, primeiro ele fere, ele machuca o outro para que ele não seja ferido e machucado. E é assim que nós temos vivido nos dias de hoje, infelizmente. Desobediente aos pais e mães, meu Deus, como tem sido difícil você ver filhos que verdadeiramente obedecem seus pais no dia de hoje. Até porque os pais perderam as rédeas, hoje eles não educam, porque tem um conselho tutelar que também atrapalha bastante, enfim. Mas ainda assim, nós vemos aí filhos que não obedecem mais a pais e mães, infelizmente.
Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, que significa descontrolados, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Meus irmãos, quanto mais bom você for, mais perseguido você será, mais mal visto você será, menos pessoas vai querer ser sua amiga. Quanto mais bom você for, menos bullying você fazer, menos sarro você tirar das pessoas, menos amigos você terá. É os dias que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Versículo 4. Traidores, obstinados, que significa teimosos, soberbos, mais amante dos prazeres do que amantes de Deus. É isso que os homens têm se tornado. Eles amam mais os prazeres, aquilo que eles querem, os desejos carnais, do que o próprio Deus que os criou. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-se. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que vive de aparência. Isso é até ensinado nas redes sociais, é ensinado agora para os profissionais. Como você mostrar nas redes que você está ganhando muito dinheiro com o seu trabalho para que você venda um curso. E você tem que mostrar que você tem uma vida maravilhosa para que eles queiram comprar o seu produto. É isso que tem sido ensinado hoje, a viver de aparência. E o pior, as pessoas não vivem de aparência no mundo, é dentro da igreja. Eles vivem mostrando uma falsa religiosidade, uma falsa santidade. Eles se escondem atrás de uma falsa religião que eles vivem, uma falsa piedade, um falso amor. E aqui na palavra Deus diz, afasta-se destes, porque eles são mal visto aos olhos de Deus. Essa que é a verdade. Versículo 6. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. O que é concupiscência? É você amar é você amar aquilo que Deus não gosta. É você gostar, é você querer fazer aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus não suporta. Versículo 7. Que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. O que nós temos visto hoje? Um povo que aprende, mas no fim só aprende o que é mal. Nós temos vivido um tempo, irmãos, aonde o acesso ao conhecimento é muito fácil. O próprio YouTube, onde eu estou aqui agora, ensina tudo. Você não precisa nem fazer mais um curso, praticamente, para você aprender as coisas. Mas por causa disso, muitos têm sido destruídos, porque o conhecimento está tão fácil, que todo tipo de conhecimento está aí no mundo. E o que é mal tem sido ensinado de forma exagerada. As doutrinas diabólicas têm sido introduzidas na cabeça dos nossos filhos, da sociedade, através desse ensino fácil que nós vemos por aí. E aquilo que era para ser uma bênção tem se tornado uma maldição. Aquilo que era para ser bênção para nós e para os nossos filhos tem trazido destruição para nós e para nossa casa. Eles aprendem e nunca são capazes de chegar à verdadeira verdade, que é a verdade que está no Senhor Jesus. Eles só aprendem o que é mal. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, reprobos, quanto à fé, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como deles também. Versículo 10. Tu, porém, tem conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listras. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Versículo 12. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Isso é um fato, irmão. Quem quiser viver uma vida santa diante do Senhor, piedosa, ele vai sofrer perseguições.
do mundo e dentro da igreja. Quanto mais crente você for, mais santo você buscar ser, mais os crentes da sua igreja vai te perseguir. Diga para mim nos comentários se você já não passou por isso, ou se você já não viveu isso, ou se talvez você não já viu alguém passar por isso. Aquele que é crente, que busca a santidade, que tenta caminhar diante de Deus, é perseguido dentro da igreja. É visto como santo do paoco, que vive mentindo, enganando as pessoas, dizendo que é santo e não é coisa nenhuma. Eu duvido se você já não passou por isso, ou você já viu alguém passar por isso. Diga para mim nos comentários. Quanto mais santo você for, mais perseguido você será, infelizmente. Versículo 13. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. É o que nós vemos no dia de hoje. Enganando e sendo enganados. O que eles fazem? É um ciclo vicioso. Eles enganam, aí eles... Não, perdão, eles são enganados, começa aí. Aí eles enganam, porque eles foram enganados. Aí aquele que foi enganado, ele engana o próximo. Porque ele foi enganado para vingar-se, um modo de proteção, um modo de defesa, muitas vezes. E aí continua. E eles ficam se auto-enganando, enganando o próximo. E aí é uma sociedade que vive de engano. Por isso nós estamos vivendo em tempos tão difíceis. Versículo 14. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fosses assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. E que desde criança sabe as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui nós vemos se cumprir perfeitamente aquela palavra que diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Que quando chegar a velhice, quando for velho, não se desviará. Aqui nós vemos se cumprir esta palavra na vida de Timóteo. Ele foi ensinado ainda criança, discipulado na palavra de Deus ainda criança. E quando cresceu, ele permaneceu no caminho certo. Claro, tem alguns que se desviam no meio do caminho, infelizmente acontece. Mas a probabilidade da sua criança permanecer no caminho certo, se você é discipular desde pequeno, é muito, muito maior. Ela vai conhecer o caminho e ela pode até se perder quando for velha. Mas ela vai se lembrar um dia, porque aquilo foi introduzido como uma semente no seu coração. Então nós devemos ensinar as nossas crianças na palavra desde muito pequeno. Amém? Continuando aqui no versículo 16. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para toda boa obra. É isso, irmãos. Para toda boa obra nós somos preparados através da palavra de Deus. A palavra ela vem para isso, ela vem para nos ensinar, para instruir, para fazer o homem ser perfeito diante do Senhor. É por isso que se você quer andar diante de Deus, da forma correta, leia a palavra de Deus. É por isso que eu tenho batido na tecla, leia a palavra de Deus, porque a palavra diz, na própria palavra diz, que a palavra santifica. Ela santifica, ela nos santifica. Ela vai nos transformando, ela vai nos regenerando, ela vai nos libertando. Leia a palavra de Deus, para que você possa se tornar homem de Deus perfeito, para a glória de Deus. Amém? Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Que pregues a palavra em pés, a tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo está encarregando Timóteo aqui de pregar a palavra de Deus, não importa a situação, dificuldade, circunstâncias ou momento que ele está vivendo. E isso também é para mim e para você. Não importa o que nós estamos passando, que possamos pregar a palavra do Senhor. Quantos por aí? Eu não sei se você já passou por isso, mas diga para mim nos comentários, ficou doente. E lá no hospital, ou ali na sala de espera, ou ali deitado numa cama de hospital, pôde falar de Deus para alguém. Eu duvido se não já aconteceu isso com você, ou se você conhece alguém que passou por isso. Porque é isso que o verdadeiro cristão faz. Ele prega a palavra de Deus, como diz aqui na palavra de Deus, ele fala assim, dentro e fora de tempo. Então, meus irmãos,
nós devemos seguir esse exemplo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, não importa a circunstância que nós estamos passando no momento. Amém? Continuando aqui no versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Irmãos, é o que nós já estamos passando. Aquele que prega um verdadeiro evangelho são, saudável, verdadeiro, ele tem sido apedrejado. Aquele que fala de santidade e pecado tem sido apedrejado, perseguido. Aquele que rasga o verbo e fala a verdade, ele tem sido perseguido, porque a igreja, infelizmente, há muitos dentro da igreja que não suportam o verdadeiro evangelho. Aí a hora que eles buscam para si mestres, né, professores aí, profetas, enfim, líderes que vão pregar para ele aquilo que ele quer ouvir, que vão falar aquilo que ele quer ouvir para poder dar razão, para poder dar para ele aquilo que ele precisa como um respaldo para ele fazer o que ele quer fazer, para ele seguir o desejo do seu coração e seguir a sua carne. Infelizmente é o que nós temos visto. Aqui o apóstolo Paulo fala, pregue o evangelho em qualquer lugar, porque vai chegar o tempo onde não suportarão o verdadeiro evangelho. E nós estamos vivendo nesse tempo. Versículo 4. E desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra do evangelismo, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo já sabia que a sua morte estava próxima. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Nós estamos lutando numa batalha diária pela nossa vida, pela nossa alma. E nós estamos numa carreira para que a gente possa chegar lá no final da carreira e conquistar a nossa coroa da vida, um pedacinho do céu. E o apóstolo Paulo venceu, ele chegou neste lugar, para a glória de Deus. Versículo 8. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua aparição. Essa coroa não é só para o apóstolo Paulo, que escreveu lá quantas cartas, que implantou não sei quantas igrejas. É para mim e para você, irmão, é para todos nós. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amando este mundo presente, partiu para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Marcos, meus irmãos, esse apóstolo, esse discípulo, esse que o apóstolo está falando aqui, a vida dele nos faz perceber que sim, existe sim a possibilidade de mudança. Existe sim um tempo para todas as coisas. Este menino, este homem, ele iniciou ali ajudando, cooperando o apóstolo Paulo junto com Barnabé nas suas missões. Depois ele os abandonou. Ele foi viver a sua vida, seguiu para outro caminho. E aqui o apóstolo Paulo está falando que ele vai ser muito proveitoso para ele. Então ele retornou para o caminho. Então o que eu entendo aqui da vida de Marcos? Duas coisas. Primeiro, todos nós podemos errar e depois voltar para o caminho certo. Todos nós. Todos nós. Isso é algo que pode acontecer com qualquer um. Nós caímos, mas o Senhor nos levanta. Segundo, existe um tempo para todas as coisas. Muitas vezes não era o tempo para que Marcos estivesse ali acompanhando, né, o apóstolo Paulo, Barnabé. Talvez fosse o tempo de ele amadurecer para que depois ele voltasse. Então o tempo também ele é necessário, ele é importante na vida do crente. Amém? Continuando aqui no versículo 12. Etiquico enviei a Éfeso. Versículo 13. A capa que deixei em Troade com Carpo, quando vieres, traze contigo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes todos me desampararam.
Oro a Deus que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que, através de mim, a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios e ouvintes. Eu fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Versículo 19. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onéfero. Erasto ficou em Coríntio e deixei Trofimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Saudam-te Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Este apóstolo que deu tudo para Jesus, entregou tudo que ele tinha, tudo que ele era, como sacrifício vivo, como ele mesmo diz. Ele não tinha uma capa para se proteger do frio. Ele estava pedindo aqui, você vê no versículo 13. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade. Meus irmãos, o evangelho verdadeiro, ele não é um evangelho de pleno sucesso financeiro. Muitas vezes você não vai ter o sucesso financeiro que você busca. Você não vai ter tudo que você espera da vida. Mas o mais importante você vai ter, que é o Senhor Jesus. A nossa satisfação, ela não está naquilo que nós temos, natural, no mundo natural. A nossa satisfação de vida está em Jesus. E aquele que encontra isso é feliz, é pleno, é satisfeito e tem paz. Então, se você muitas vezes está esperando, né, ter uma vida financeira top para ser feliz, você está errado. A sua felicidade não está no dinheiro, não está nas coisas, está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Lhe faltava tudo, menos Jesus, menos a presença. Porque quando a presença está, meu irmão, todas as coisas se tornam nada. Eu até me emociono porque o Senhor é suficiente, irmãos. Ele é suficiente. As coisas dessa vida são tão passageiras e nós buscamos tanto elas e nos esquecemos que o Senhor é suficiente. Então, que eu e você possamos ter o Senhor como suficiente na nossa vida, mesmo que nos falte comida, roupa, mesmo que nos falte um carro para andar, mesmo que nos falte tantas coisas muitas vezes que eu não sei o que você está passando, que o Senhor Jesus seja suficiente na sua vida e na minha vida. Que no momento de maior dificuldade o Senhor seja suficiente. Que no momento de mais tribulação o Senhor seja suficiente. Porque Ele é, irmão. Ele é, como Ele foi na vida do apóstolo Paulo. Amém? E é isso, eu me emociono mesmo. Eu percebo, irmãos, que nós estamos vivendo um evangelho muito raso. Esses homens aqui deram tudo para o Senhor. E no evangelho de hoje se busca só prosperidade. Só busca prosperidade financeira, sucesso. Ai, que Deus vai nos dar tudo. Que o Senhor nos falou que ia nos dar o melhor desta terra. E nós esquecemos que esses grandes homens de Deus deram tudo e não tiveram isso que nós estamos almejando nos dias de hoje. Porque para eles o que mais importava era Cristo. Era a presença do Senhor e não as coisas dessa vida. Amém? E é isso. Obrigada pela sua presença. Espero você no próximo vídeo. E que você possa dizer aí nos comentários de onde você está assistindo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado pela sua presença até aqui. No próximo vídeo nós vamos ler Tito. Um livro bem pequenininho que vai ser lido tudo em um vídeo só. Tá bom? E eu aguardo a sua presença até lá. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Curte, comente, envie para os seus amigos e irmãos. Nos ajuda a crescer aqui este canal. Se inscreva no canal e ative o sininho em nome de Jesus. E até lá.